Se o que está projetado para acontecer nos próximos anos acontecer, por parte de governos, a igreja de Deus, que já está sendo, será tremendamente sacudida. E só vai subsistir um resto. Aquele que tiver uma marca, um sinal, o selamento, que é o caráter. O caráter. Existe o selamento, o selo de Deus, o santo sabe, existe tudo isso. Mas tudo isso, irmãos, nos leva a ter um caráter. Ou um caráter aceitável, ou um caráter abominável. Muito bem. Vamos lá, o que está acontecendo hoje, irmãos. 3 lições, rapidamente, para a gente finalizar. Capítulo 9, verso 1 até o verso 4. Então, de Ezequiel, ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A primeira lição aqui é a seguinte, irmãos: a marca, o sinal, o assinalamento do Deus vivo é o caráter que eu e você estamos formando neste mundo. 2 Timóteo 2,19, eu amo esse texto. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, este assinalamento, este sinal. Deus conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,9. Alguma coisa está marcando a sua vida. Alguma coisa está assinalando você. Quais são as tuas prioridades? Uma vida de oração, o estudo da lição da escola sabatina, uma ferramenta de Deus inspirada, a Bíblia, o jejum, o trabalho missionário. O que marca a tua vida, os teus interesses, onde está o teu tesouro, o que marca a tua vida? Irmãos, qual é a tua ambição? A minha ambição, eu tenho uma ambição como pastor. Eu clamo a Deus todo dia: Senhor, eu quero ser mais puro, eu quero ser santo, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser honesto, porque a minha natureza sempre puxa lá para baixo. Senhor, me dê a ambição dos apóstolos de ser como Cristo, a ponto de chegar em Antioquia e dizer: eles são cristãos. Essa era a grande ambição dos apóstolos depois de receber o Espírito Santo. Marca com um sinal do hebraico Tav, era a última letra do alfabeto, e no tempo de Ezequiel, a última letra do alfabeto era um X. Assinalamento. Deus está assinalando a tua vida com o poder do Espírito Santo. Deus está marcando a sua vida. Você está formando um caráter para resistir o que vem por aí. Olha o que diz a serva do Senhor: o puro sinal da verdade gravado pelo poder do Espírito Santo representa o sinal. E ela depois vai falar do caráter. Quem? Aqueles que gemem e suspiram pelas abominações. Quantas abominações. Eu vou pular aqui, tá, irmãos? A segunda aplicação: Deus foi rejeitado. Por isso o juiz era sem misericórdia para aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus. Sabe, Deus oferece graça e misericórdia, e você despreza. Aí você sofre as consequências assim: Deus não teve piedade de mim? Que culpa? Deus chora, Deus sofre, Deus lamenta. Você me despreza, você me manda embora da sua vida, aí você sofre porque o mal vem para matar, roubar e destruir, e você diz que eu não cuidei de você. Quando eu quis cuidar de você, você não quis. Olha a oração de Jesus. Imagina Deus na pessoa de Cristo em cima do Monte das Oliveiras, chorando, dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis, mas vós não quisestes. Agora, eu vou pular aqui, irmãos, o capítulo 9, o verso 6. Matai a velhos, a moços e as virgens, a crianças e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal de Deus, o assinalamento, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Eu não tenho tempo, nem vou ler. Pega em casa na sua Bíblia e leia depois o capítulo 34 de Ezequiel. E pense em mim, pense no pastor Lúcio, no pastor Lara. A responsabilidade que nós temos
de sermos pastores fiéis. Deus vai cobrar dos pastores. Em primeira instância, os juízos vão cair sobre a nossa cabeça, porque coube a nós a responsabilidade de falar em amor à verdade. Nós estamos perto de ver Jesus voltar. Esse mundo está mergulhado no assinalamento de pecado, de maldade, de injustiça. Agora eu vou ler uma citação, tenha paciência. Os pastores que passam por alto os erros dos seus membros e pecados, têm sido considerados pelo povo como muito amáveis, de disposição benigna. Olha que pastor amoroso, olha que pastor querido, olha que pastor afetivo. Simplesmente por haverem eles recuado do desempenho de um dever claro, de um dever escriturístico, essa palavra não agradava a seus sentimentos, portanto eles a evitaram. Irmãos, existe sobre a minha cabeça, faz muito tempo, que eu estudo Ezequiel 9, assim, meu Deus, mas parece que eu só estou pregando coisa ruim, só coisa pesada. Mas irmãos, você quer que eu pregue o quê? Eu só estou abrindo a Bíblia. Eu só estou dizendo que o juízo que caiu sobre o Egito, que caiu sobre o mundo pré-diluviano, Sodoma e Gomorra, que depois caiu sobre a Babilônia, que caiu sobre Judá, sobre Israel lá no norte, vai cair sobre o mundo. E você e eu estamos ouvindo como se o profeta Ezequiel estivesse pregando: aqueles que forem assinalados serão poupados, os que não forem vão morrer. Agora, como é que você assinala a tua casa? O culto familiar, teus filhos têm lição da escola sabatina, você educa os teus filhos nos caminhos do Senhor, a tua casa tem um sinal do sangue do Cordeiro, ou é Netflix, Amazon Prime, eu não sei. Haverá um julgamento fiel. Deus sempre tem um remanescente. Ezequiel falou, e usa duas expressões para remanescente. E eu que fiquei de resto, e os que restaram. E Deus disse: eu vou cuidar deles, eu vou cuidar de vocês. Daniel seguiu as orientações de Deus e foi para a Babilônia e permaneceu até a casa dos 100 anos. Jeremias seguiu as revelações de Deus. Ezequiel obedeceu às profecias de Deus. Irmãos, nós estamos na fase final do assinalamento. Está você sendo permitido a ser assinalado? E agora em 5 minutos, que nós vamos apoiar muito a Escola Sabatina nesse retorno, irmãos. Quem não estuda a lição da Escola Sabatina não consegue manter contato diário com Deus, com a Bíblia. Essa semana, eu vou repetir algumas das coisas que eu ouvi essa semana. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um instituto chamado BRI, Biblical Research Institute. É um instituto permanente de estudo da Bíblia, de todos os movimentos culturais, acompanha o que acontece no mundo religioso e mantém a Bíblia, Espírito e Profecia. Pela primeira vez na história da igreja, que tem esse instituto, 6 teólogos, permanentemente estudando a Bíblia, e fazendo a leitura do que acontece. Pela primeira vez, o diretor é um brasileiro, um homem de Deus, extremamente culto, o tamanho da sua cultura, o tamanho da sua humildade, Dr. Elias Brasil. E ele deu uma palestra para nós, os pastores da associação. Irmãos, e foi uma palestra que, em algum momento, eu vou convidar para falar para a gente. Das abominações que estão tentando entrar, e algumas já entraram na cabeça de alguns, no meio do adventismo. A primeira abominação: nós temos que ajustar a Bíblia ao comportamento humano. O padrão não é a Bíblia, o padrão é o comportamento humano. Nós não podemos enobrecer, elevar, dar um novo nascimento. Quem transforma é a cultura e não a Bíblia. Nós temos que deixar a cultura nos transformar, nos assemelharmos à cultura. Rasgue a Bíblia e acabe com o próprio Deus. Está vindo por aí. Quando perdemos a autoridade da Bíblia, perdemos o próprio Cristo. Existe hoje um ataque frontal à Bíblia no meio cristão nos Estados Unidos e também. Aí se levanta um ser vivente que eu não sei quem é,
Mas um pastor, diretor de uma instituição da igreja na América do Norte, diz assim, numa reunião, eu proponho a criação da 29ª crença. Existem 6 doutrinas fundamentais, e no meio das 6 doutrinas, 28 crenças. No Isto Cremos fala disso. E nós temos 28 crenças. A 28ª é a vivência cristã, a ética cristã. E ele está propondo para a Igreja Mundial a 29ª crença. E ele diz que, baseado na Bíblia, como você tem o livre-arbítrio, então que a 29ª crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia seja descrer das primeiras 28. Ai, meu Pai. Outro grupo se levantou dizendo assim, Gênesis 1 é mito. Irmãos, se não existe Gênesis 1, não tem criação. Se não tem criação, não tem queda. Se não tem queda, não tem o ritual do santuário prefigurando Cristo. Não tem juízo investigativo, não tem pecado, não tem salvação. Então tem um grupo de teólogos dizendo assim, Gênesis 1 não faz parte do cânon bíblico. A base está em Gênesis 1. Tire Gênesis 1 e rasgue o resto da Bíblia. Mas então, isso para Deus, irmãos, é abominação. E o Dr. Elias Brasil, ele disse assim, o homem quer a verdade acima da felicidade. E ele fez uma ilustração, e eu vou repetir, ele disse assim, a criança, ele acredita em Papai Noel, até que ela descobre que Papai Noel não existe. Ela fica com a sua brincadeira infantil com a verdade. O que você quer, irmãos? Felicidade ou verdade? Mentira ou engano? Assinalamento ou abominações? Um pastor legal, um pastor bacana, descolado, alguém que fale para você, olha, no mundo passareis por aflições. Não é que você não deva ser feliz, alegre, contente, ter o seu lar, sua família, nada disso. Mas o homem quer a verdade acima da felicidade. E hoje há um estudo na cultura americana chamada contaminação moral. Devemos ser transformados pela cultura e não por Deus. Se nós não formos transformados por Deus, como seremos sal e luz? E agora, irmãos, uma nova contaminação moral. Não querem mais a morte do nascituro. Nascituro é aquele que vai nascer. Não mais o aborto de um nascituro, mas o aborto de uma criança que nasceu, porque fui eu que gerei, e eu faço com ela o que eu quiser. Então, vem uma onda por aí, está crescendo nos Estados Unidos, uma abominação, nasce uma criança, eu não quero, eu tenho o direito de matá-la. Passou além do aborto. A vida começa na concepção, e o aborto é pecaminoso aos olhos de Deus. Mas agora, tirar a vida de um recém-nascido, é um direito que eu tenho. Agora, irmãos, uma coisa que o Dr. Elias Brasil falou que está acontecendo lá. A Bíblia diz assim, Deus estava em Cristo salvando o mundo. Isaías diz que Deus iria moer o seu filho, em lugar de moer você e a mim. E há um grupo de teólogos que diz assim, se Deus matou Jesus, Ele é um pai abusivo. Jesus não morreu para perdoar os nossos pecados. Ele é amor, Ele morreu como um ser solidário. Então está entrando uma teologia da solidariedade. Jesus foi um ser solidário com o pecador. Mas o pai não matou o filho, porque senão Deus é um pai abusivo. Deus é um pai, eles colocam Deus como um ser tirano, um ser cruel. Jesus veio só para revelar o amor de Deus. E aí não temos mais doutrina do santuário, do juízo investigativo. E agora, para encerrar, eu vou citar aqui o que existe hoje, o que eles chamam de hermenêutica da cultura, ou interpretação da cultura. E um grupo de teólogos está propondo o seguinte: o mundo passou por 3 mundos. Quando eu falo mundo, fases, né? Planeta Terra, a educação, a cultura. O primeiro mundo era o mundo do paganismo. No mundo do paganismo foi contada uma historinha, que haviam vários deuses, várias divindades, várias historinhas pagãs, que eu não tenho tempo de mencionar. Aí veio o cristianismo. O cristianismo reinterpretou a historinha, dizendo, não tem muitos deuses, tem um só.
E então criou uma segunda historinha, uma historinha chamada cristianismo. Essas duas histórias, esses dois mundos são mentirosos e inverídicos. Então ele diz assim, o terceiro mundo é o mundo pós-cristão. O mundo pós-cristão. A verdade não está fora de nós e acima de nós. A verdade está dentro de nós. Então vem o famoso niilismo. Se você, irmão, se eu olhar para dentro de mim, o que eu vou encontrar? O que eu vou achar dentro de mim? Olhe para dentro de você, o que você vai achar? Nós temos que ter algo maior fora de nós. E eles estão dizendo, não, a verdade não está no primeiro mundo, nem no segundo mundo, é no terceiro. O mundo tem que ser um mundo pós-cristão. Isso aí é uma historinha. Você tem que olhar para você, o teu desejo, a tua vontade. E aí vem o niilismo, né? Que é, a vida humana não faz sentido, e o altíssimo índice de suicídio entre jovens. Olha para dentro de si, o que vai encontrar? Eu vou decifrar, vou colocar aqui o significado. O niilismo é uma doutrina filosófica que focaliza o pessimismo e a descrença extrema perante as realidades dos valores humanos. Niilismo, no seu sentido amplo, consiste numa atitude de negação ou descrença absoluta em relação aos princípios religiosos, morais, políticos ou sociais. A vida humana não faz sentido, então por que viver? E tudo isso está vindo por aí. E sabe onde que é ensinado? Nas salas de aula. Muitas vezes no nosso meio. Isso, irmãos, que eu preguei para vocês, são abominações. Abominações porque a cruz está sendo retirada do seu lugar. Jesus está sendo negado. A morte expiatória de Cristo está sendo negada. Gênesis está sendo negado. E um famosíssimo teólogo da nossa igreja, que apostatou, disse que a maior bobagem que a igreja prega é Apocalipse 13. Não existe ambiente cultural. Nós temos que ter uma hermenêutica da cultura, não uma hermenêutica, uma interpretação da Bíblia. Então, a Bíblia diz assim, verso 10 e 11 de Ezequiel 9. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas próprias obras. Nós estamos vivendo nos dias ainda de graça e misericórdia. Tempo de assinalamento. O que é o assinalamento? É o caráter formado, a imagem e semelhança de Jesus, em sujeição à revelação absoluta da Bíblia, a santa lei de Deus, o santo sábado. Eu fico preocupado com que essa geração de crianças estão aprendendo na escola. Irmãos, eduque o seu filho em casa, prepare o seu filho em casa. Nós estamos vivendo no tempo do assinalamento. E a minha pergunta para a igreja do Deus vivo, você que está me assistindo em casa, você que está aqui na igreja esperando sábado que vem esteja tudo liberado. Na quarta noite ou na quinta noite nós vamos soltar um videozinho dizendo se vamos ter restrições ou não. Esperamos que não. E aí não precisa mais fazer voucher, essas coisas. Mas, quero chamar as meninas aqui para cantar, os rapazes, o grupo. Quantos aqui gostariam de dizer, Senhor, eu quero ser um assinalado pelo sangue do Cordeiro? Amém? Eu também quero. O assinalamento é o caráter. E Deus levará em conta o nosso caráter. O caráter de Jesus reproduzido em nós. Irmãos, estude mais em casa. Ezequiel 9 é uma profecia pendente sobre o cristianismo no tempo do fim. Assim como ela se cumpriu com Judá, Armoite diz, ela vai se cumprir com a igreja de Deus. E os primeiros a serem destruídos serão os falsos pastores. Pela graça de Jesus eu não estarei lá. Em todos os meus erros, deficiências, eu quero estar junto com você, entre os assinalados. Fique em pé para ouvir essa música, como uma resposta a Deus. E assim... Para o teu Salvador, antes que o tempo se vá.
Obrigado, filhas de Deus. Louvado seja o nome de Deus pela vida de vocês, pela postura. O Senhor não fará nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você acredita, querido irmão, que a profecia é uma mensagem de amor? Quem avisa, amigo é. Para Deus é quem ama, avisa. Quem avisa, ama. Você acha que Deus não queria salvar o mundo antes do dilúvio? Você acha que Deus não queria salvar os moradores de Sodoma e Gomorra? Você acha que Deus não queria salvar o povo do Egito? Você acha que Deus não queria salvar o reino do norte, o reino do sul? Você acha que Deus queria evitar a matança que aconteceu? É um sermão que eu vou pregar. A destruição de Jerusalém no ano 70. Você acha que Deus não chorou? Nesse tempo de Ezequiel, a arca de Deus estava no Santíssimo com as 10 tábuas dos 10 mandamentos. Os anjos de Deus orientaram homens fiéis, que haviam muitos fiéis ali, um remanescente fiel. E esses remanescentes fiéis, guiados pelos anjos de Deus, esconderam a arca da aliança em alguma caverna lá em Israel. Ela está guardada pelos anjos. E no tempo certo, esta arca será mostrada para a humanidade. Eu creio que vai ser no tempo do alto clamor, onde vai mostrar a santidade do caráter de Deus. Uau! Ninguém encontrará a arca de Deus. Ela está lá, em algum buraco, escondida, no meio da humanidade. Isso é fantástico. Eu vou orar. E no seu coração, se você deseja pedir perdão a Deus, renovar o seu compromisso com Jesus e dizer: Deus, assinala a minha testa. Representa a aceitação livre e espontânea. Assinala a minha vida. Você poderá erguer a sua mão. Querido Deus e Pai, Ezequiel 9 é uma profecia pendente sobre o cristianismo moderno, especialmente por aqueles que declaram que o cristianismo é uma historinha que já passou, que nós não temos mais que interpretar a Bíblia, nós temos que interpretar a cultura. Quem deve nos elevar e transformar é a cultura e não o sangue de Jesus. O homem não precisa ser enobrecido, o homem precisa viver o que ele é, por natureza, sem transformação. Abominação. Algo inaceitável, o teu caráter justo e santo, porque quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Em nome de Jesus eu te peço, mais uma vez, perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados de cada irmão, de cada irmã, de cada criança que levanta sua mão nessa manhã. Não alcançamos o que queremos alcançar ainda, mas prosseguimos para o alvo, para que um dia nós possamos dizer: guardei a fé, completei a carreira, a coroa da justiça me está guardada. Assinala a minha vida, Senhor, com o caráter de Cristo. Assinala a vida da minha amada igreja do NASP São Paulo. Assinala a vida dos irmãos que estão em casa assistindo com teu Espírito, e nos dê caráter que subsistirá na mais profunda escuridão. Então, Senhor, implanta em nós o amor à Bíblia, ao estudo diário da Bíblia através da lição, ao dom profético, a uma vida de oração, de amor e de serviço ao próximo. A razão da vida não somos nós mesmos. A tua serva diz: os 2 grandes propósitos da vida é amar e servir a Deus e amar e servir o próximo. Nós não estamos aqui apenas para sermos felizes, nós estamos aqui para nos prepararmos para um reino eterno de felicidade. Despede o teu rebanho em paz. Assinala-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.